A gente está no livro Missionários da Luz, no capítulo 15, e deixa eu voltar um pouquinho, porque eu acho que vai ser melhor para a gente. Nós estamos numa situação, a gente está falando a André estava aprendendo todo aquele processo de reencarnação e tal, e teve um processo muito bem sucedido, e depois a gente seguiu num outro que não foi tão bem sucedido, que a mãe era, digamos, irresponsável com seus atos, né? E terminou por perder a criança. E eu achei interessante na hora que o espírito que estava ligado a essa mãe foi desligado, assim, que eu não imaginava, assim, não passava pela minha cabeça. Ele foi simplesmente retirado dali. Eu queria até saber até um pouco mais a respeito, mas na leitura talvez venha a mostrar alguma coisa mais para frente, mas não foi mostrado. A pessoa falou do desligamento e ponto. E eu fiquei com algumas dúvidas, né, assim, como esse espírito, para onde foi levado, provavelmente para a colônia onde já estava, mas todos os sentimentos, né, que estão ligados a isso. Vou começar daqui, que acho que vai ser melhor para a gente. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em não alcançarmos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Isso aqui foi o caso da senhora, deixa eu voltar um pouquinho mais. Eu tinha até esquecido um pouco. Da senhora que pediu autorização para visitar os familiares. E tinha o Alexandre, se não me engano, tinha uma certa objeção, porque aquilo poderia desequilibrá-la e tal. Vamos continuar a leitura para ver se elucida melhor. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência de atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse tocando de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação, acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastando-nos, porque o interrogasse, quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nossos auxílios magnéticos sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou
diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. É a senhora que pediu pelo Dionísio, não sei se vocês estão se recordando. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Dionísio falou-lhe a Alexandre bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudade? Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil, e deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Porventura, exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e sinérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediário. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer a particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar com ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações de plano invisível através de Otávio, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se, antigamente, era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe-me a franqueza dos irmãos encarnados, caso agora duvide de ser... Peraí, eu perdi aqui. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem do seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se interessasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto, peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos pelo interlocutor. O caso interessava-me, pois... Dani, Pode falar. Eu posso fazer só uma reflexão nesse caso do Alexandre e da médium, né, Otávia, e do Dionísio que queria se comunicar. Então, a gente vê primeiro
toda a complexidade de uma comunicação mediúnica, como que tem essa, né, é um sistema que ele tem que estar muito harmônico, muito sinérgico para acontecer. E a gente pode pensar, e a gente vê quanto que o Alexandre ele já vai alertando o Dionísio de que ele já tem que se preparar para a fraqueza dos encarnados, de que vai duvidar, de que e muitas outras situações que acontecem, de que o encarnado não vai dar devida atenção, né, todo aquele esforço e talvez ele não dê certo. E aí eu fico pensando o nosso papel com os nossos mentores, né? Porque isso acontece também, os nossos mentores, eles se aproximam de nós e tentam ali aconselhar, a envolver, e através da nossa característica de captação, né, que cada um tem a sua, eles tentam de alguma forma auxiliar. Então, nós como encarnados, né, a gente pode acabar refletindo mesmo como que a gente pode estar mais aberto e disponível para estarmos captando e percebendo as formas que a espiritualidade vai falar com a gente, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar. E eu pensei também, Ismael, no que ele, assim, às vezes a gente fala, ele tem que saber muito bem o que ele vai falar, né? Talvez a meditação também seja isso, porque o negócio fala antes da mistificação, como quando vai passar pelo médium, às vezes o médium, né, tem algumas dificuldades até talvez de compreender ou de repassar, até para a mensagem que vai ser mandada tem que ser bem pensada também, pelo que eu entendi, né? Como, o que, né? Fala de Jair. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas isso aconteceu comigo. No início eu pegava o livro e lia como todo ser humano, né? Aí, com o passar do tempo, eles foram me instruindo, me orientando e puxando minha orelha. Hoje em dia, eu não consigo pegar mais um livro sem agradecer aquele autor daquele livro e o médium, pelo esforço que tem por trás. É um esforço que eu quero falar para vocês, que tudo foi me mostrado, tá? Por isso que a Diva acabou de falar. Qual é que é o objetivo do livro? Eu estou falando de tipo marketing mesmo, estudo de marketing. Qual é o objetivo do livro? Esse livro se destina a que público? Como é que vai ser a encadernação? Qual a gráfica que será escolhida? Como ele está falando que ele chegou antes do tempo para se preparar. Tudo é assim. Há uma cadeia de espíritos. Não é só o autor, não. É ele uma tríade de espíritos atrás para fazer toda uma logística de quando será lançado, qual o título, qual isso, qual aquilo. É muito. É tipo assim, nós encarnados. A mesma sistemática, acho que o Ismael já lançou algum livro, essa sistemática que é lançar o livro, como preparar a capa, tudo isso tem uma equipe programada no plano espiritual. Por isso que não é só assim, ó, instala o dedo e tem. Então, como eu tive essa noção, então eu não consigo mais hoje em dia pegar um livro sem agradecer a esses irmãos que estão por trás. É só isso. À medida que eu estava lendo, né, e agora escutando vocês, eu fui lembrando do Gustavo, que algumas pessoas aqui conhecem, outros conhecem só do grupo, né? E nas vezes, né, que eu presenciei a incorporação, a passagem, né, mediúnica, o esforço, né, e a concentração que ele tinha de se recolher, de fazer, de estar preparado para aquilo. E como a gente precisa respeitar, né, toda essa sistemática. Como tem todo um preparo por trás que a gente não vê, mas que se a gente entrar em sintonia com o mundo maior, a gente vai sentir que estamos também fortalecendo tudo isso. Então, livrar os pensamentos, principalmente quando a gente participa desse tipo de reunião.
também puxando para cá, para essa nossa reunião. Às vezes a gente diz, não é fácil ficar concentrado nisso. Tudo bem, não é fácil ficar concentrado, porque são muitos minutos, né, digamos assim, mas se a gente só conseguir, no dia que não está conseguindo se concentrar muito, só conseguir se livrar de pensamentos negativos, já é um grande serviço, porque aí a gente está engrandecendo com pensamentos mais altos, mais elevados, né? E assim, porque tem toda uma egrégora aqui ao nosso redor também. Pode falar, Tiago. Pegando esse gancho que você acabou de falar aí, veja só, como nós estamos no caminho certo. Não é que deve ser fanático, nada disso. Tudo isso que você falou aí é um exercício mental que a gente tem que se esforçar em manter a nossa concentração. Quando nós estivermos no plano espiritual, você vai ficar de queixo caído e ver sua concentração. É uma coisa muito mais potencialidade em N graus, isso que está aqui. Por isso que nós estamos fazendo o exercício, e quem está ganhando somos nós. Além de nós estarmos ajudando o nosso próximo, nós estamos também ajudando esse trabalho de mentalização, como o Alexandre tem. Aí vai depender do nosso grau de aperfeiçoamento, da nossa vontade de querer fazer aqui, nesse momento encarnado. Porque esse grau, nós estamos determinados a isso. Só isso que eu queria falar. Continuar a leitura. O caso interessava. Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor, que se dirigiu, no dia seguinte, à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia de novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Só fazer um pequeno gancho aqui nessa frase, né? Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. E que nós tenhamos sempre olhos, né, para ver essas lições e aprender, né? Com tantos trabalhadores que nos cercam todos os dias, né, todas as horas. Trabalhadores que eu falo, trabalhadores no bem maior. Euclides, sorrindo, agradeceu... Só um minuto. Pode falar. Esse gancho que você falou. Olha só, trabalhadores têm sempre aproveitado, eles nos carregam. Veja só, se você ama o teu filho, né? Então, se você quiser pudesse botar um livro dentro da cabeça dele, você botaria e mostraria o caminho para o teu filho melhor. É assim que eles fazem com a gente, não muda nada. E ele nos conhece, nos acompanha de milhares de anos, sabe? É uma coisa assim fantástica e incrível. Só isso que eu queria falar. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor. Nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Só uma exemplificação aqui bem pequena, né, com relação a isso.
Nas terças-feiras, quando eu acordo, eu já vou sentindo todo sei lá, um preparo diferente. Nos dias que eu participo da reunião, nos dias que eu consigo participar da reunião, é interessante, mas não é a mesma coisa da terça-feira. Eu estava até agradecendo, quando estava fazendo minha prece mais cedo, por isso, por esse bálsamo, esse conforto. Não sei se vocês outros podem compartilhar ou compactuar com esse pensamento, com esse sentimento, mas eu sinto diferente. No momento que eu sento aqui, eu já sinto diferença. É muito, muito engraçado isso, muito interessante. Sim, mesmo desde que acorda, né? Parece que lá no mundo dormindo você já está trabalhando. Exatamente. Quando você acorda, eu estava me sentindo até, não estava me sentindo muito bem, não tinha dormido muito bem, mas mesmo assim, quando eu sentei aqui no lugar, parece que assim, parece que você é acolhido, recebido de uma forma tão, tão amorosa, tão carinhosa, parece que tudo se transforma. E aí, assim, é agradecer, né, por essa oportunidade, porque é realmente um bálsamo. Pode falar, Jair. Eu não quero corrigir nada, não é parece, é. Isso que eu estou falando para vocês, que a gente não está vendo, mas é uma coisa incrível. Isso que você acabou de falar, se lembra uma vez que eu conversei com você, que você não poderia vir na terça-feira, e aí o que aconteceu? Eu acordei na segunda-feira pensando que estava atrasado, eu já expliquei isso para você, eu não me lembro mais detalhes, aí a resposta veio no outro dia, quando você não pôde comunicar comigo e depois falou. Entendeu? Não me lembro mais detalhes. Isso aí prova como é a realidade. Essa é a nossa realidade, o nosso dia a dia. Só que a gente fica usando palavras assim, como não tivesse acontecendo com a gente. Nós somos integrantes. Esse grupo, ele não é só material, ele é material e espiritual. Isso que toda hora eu falo para vocês, que a gente não está vendo os amigos espirituais, mas eles estão presentes. Quem tem uma sensibilidade maior, eles são tão palpáveis quanto está conversando com vocês, não muda nada. É simplesmente questão de uns ter mais capacidade ou não, mas essa é uma realidade vigente, só isso. Com certeza, com certeza. Obrigada. Continuando. Consultei o monstruário, é daqui que eu estou aqui. Estejam à vontade. Em vista de hoje ser um dos dias... não, isso aqui já passou. Consultei o monstruário do relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde a senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Ouvindo-me a inquietação discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pelas forças das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim desse lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum.
explicou Euclides sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhes são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicando a nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores das trevas, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides comentou: tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso do que de costume. Embebedou-se um pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegaram mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se, no momento, sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Vou só terminar o parágrafo, porque esse vídeo já deu a hora. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou acamada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros.